Será que o Flamengo vai conseguir transformar a grande fase dentro de campo em boas notícias também fora dele? Por enquanto, o Mengão se prepara para uma noite decisiva no Maracanã. Tem jogador entrando no radar da Europa, uma renovação que começa a esquentar nos bastidores e até um novo patrocinador que pode provocar barulho no Palmeiras. E tem mais, a CBF escalou justamente um árbitro que já foi publicamente questionado pelo Flamengo para um clássico importantíssimo. Se você é Flamengo, já deixa o like e se inscreve porque hoje tem muita coisa importante para explicar. Bora pro nosso Mengão. Meus amigos e minhas amigas, hoje é dia de Libertadores no Maracanã. E não é qualquer jogo. Às 21h30 o Flamengo recebe o Cruzeiro precisando de uma vitória simples para garantir a classificação nas quartas de final. No primeiro jogo, no Mineirão, ficou tudo igual, 1-1. Só que o resultado não conta toda a história daquela partida. O Flamengo foi superior em boa parte do jogo e só não voltou de Belo Horizonte com a vantagem porque o goleiro do Cruzeiro teve uma atuação decisiva. Agora a história muda completamente. É no Maracanã, com mais de 70 mil rubro-negros empurrando o time e o Leonardo Jardim praticamente tem força máxima à disposição. Depois do 5-1 sobre o Mirassol pelo Brasileirão, a confiança aumentou, mas existe uma dúvida que ainda não foi resolvida. Pedro ou Bruno Henrique? O BH voltou a treinar normalmente depois da pancada sofrida no primeiro jogo e está à disposição, só que Pedro aparece como favorito para começar. A ideia é simples, colocar o artilheiro desde o início e guardar Bruno Henrique como uma possível arma para o segundo tempo. E essa escolha pode ser decisiva, porque se o jogo estiver apertado na segunda etapa, ter Bruno Henrique fresco para atacar espaços pode mudar completamente o cenário. Cebolinha também voltou aos treinamentos e pode aparecer entre os relacionados. Já Alexandre, Vitão e De La Cruz seguem fora. E agora vem outro detalhe importante. Uma vitória coloca o Flamengo nas quartas. Empate leva a decisão para os pênaltis. Ou seja, hoje não existe espaço para administrar resultado não. O Flamengo precisa jogar para ganhar. E enquanto a torcida está concentrada na Libertadores, nos bastidores outra história começa a chamar a atenção. A CBF definiu a arbitragem para o Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E o nome escolhido causou muito incômodo. Alex Gomes Stefano será o árbitro do clássico. O problema é que ele já foi citado nominalmente pelo Flamengo em uma manifestação oficial sobre a arbitragem. O clube questionou critérios adotados em uma partida entre Vitória e Palmeiras. E agora o mesmo árbitro aparece novamente em um jogo importante do Mengão. É justamente por isso que a escolha chama atenção. O Flamengo vai entrar em campo sabendo que qualquer detalhe pode fazer diferença. E falando em detalhe que pode virar um problemão, agora chegamos ao caso Pedro. Porque quando você olha para aquilo que o Camisa 9 entrega em campo e compara com os salários de outros jogadores do elenco, a discussão fica ainda mais forte. Segundo a apuração, Pedro recebe aproximadamente 1,25 milhão por mês. Enquanto isso, jogadores como Samuel Lino aparecem em uma faixa salarial bem superior. E é justamente essa diferença que colocou a renovação do atacante novamente no centro dos bastidores. O representante do jogador, Juliano Bertolucci, já estaria trabalhando por uma readequação salarial. A pedida seria aproximadamente 1,8 milhão de reais por mês. Pedro tem contrato até dezembro de 2027 e quer continuar no Flamengo. Só que existe uma questão importante. Se essa negociação for empurrada por muito tempo, o cenário muda quando o jogador entra nos últimos 6 meses de contrato. E aí o Flamengo corre o risco de perder o poder de negociação. A pergunta que fica para a nação é direta. Pedro está certo em pedir uma valorização salarial? Coloque a sua opinião nos comentários porque essa discussão vai render. Enquanto o Flamengo tenta resolver questões do próprio elenco, o clube também pode ganhar uma novidade importante fora de campo. Uma nova parceria comercial está avançando, hein? A CIMED teria avançado nas conversas com o Flamengo e a proposta deverá ser encaminhada para a aprovação do Conselho. E aqui aparece uma situação curiosa. João Adib, presidente da empresa, é palmeirense declarado. Mesmo assim, a possibilidade da marca se aproximar do Flamengo ganhou força depois de reuniões entre representantes da empresa e do clube. O empresário chegou a publicar conteúdos relacionados ao Flamengo nas redes sociais, aumentando a expectativa. E a reação por parte da torcida do Palmeiras foi imediata.
A resposta dele resumiu a questão: não se deve confundir torcedor com empresa. Ou seja, na hora do negócio, a paixão pelo clube fica de lado. Ainda não existe anúncio oficial confirmando valores, duração ou espaço da marca no uniforme. Mas se o acordo for aprovado, o Flamengo ganha mais uma empresa de peso no seu portfólio comercial. Só que o mercado da bola também está se mexendo. E agora vem Gonzalo Plata. O equatoriano entrou no radar do Real Sociedad da Espanha. Segundo as informações citadas, o clube espanhol colocou Plata entre as opções para reforçar o ataque e já teria feito contatos com pessoas próximas ao jogador. E o detalhe mais importante é o posicionamento do Flamengo. O clube estaria disposto a ouvir propostas. A negociação poderia envolver venda definitiva ou até empréstimo com obrigação de compra. No início da janela, o Flamengo estava com um valor na casa de 22 milhões de euros. Agora, segundo informações, esse valor teria caído para algo próximo de 10 milhões de euros. Só que vender por esse valor não significa necessariamente lucro. A operação para adquirir os direitos do Plata ficou na casa dos 9,1 milhões de euros. E tem outro ponto: o jogador possui contrato longo, até 2029. Portanto, o Flamengo não está pressionado pelo vencimento do vínculo, mas existe uma meta de arrecadação com venda de jogadores em 2026. E é justamente aí que a história fica interessante. Se o Real Sociedad realmente avançar, o Flamengo terá que decidir entre manter um jogador que voltou a ganhar espaço com o Leonardo Jardim ou aproveitar uma oportunidade de mercado para fazer caixa. E a janela europeia está chegando à reta final. Ou seja, os próximos dias podem definir o futuro do Plata. Agora eu quero saber de você. O Flamengo deve vender Gonzalo Plata se aparecer uma proposta na casa dos 10 milhões de euros ou deve segurar o jogador? Comenta aí. Agora uma dica para quem gosta de levar um Mengão para todos os momentos. Se você é daqueles que reúne a família e os amigos para aquele churrasco, dá uma olhada no kit linha churrasco Casa Flamengo Oficial. É uma opção para deixar a resenha ainda mais rubro-negra e levar o Flamengo também para aquele momento de lazer com a galera. O link para conhecer o kit está na descrição e no comentário fixado. Então, se você estava procurando alguma coisa diferente para o próximo churrasco, confere o kit linha churrasco do Flamengo. Agora é coração acelerado, Maracanã lotado e o Flamengo buscando mais uma classificação na Libertadores. Quero saber também o seu palpite para o jogo de hoje. Eu vou de 2-0 para o Mengão. Deixe seu placar nos comentários, deixa o like e se inscreve no canal para continuar acompanhando tudo sobre o Mengão. Então é isso, nação, um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!